Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir a gentileza de você se inscrever no canal, dar um like, compartilhe e comente esse vídeo. Tenho visto muita gente assistindo e não estão se inscrevendo. Por favor, me ajuda. O YouTube, acho que vocês que são consumidores do YouTube, provavelmente vocês sempre vê a mesma narrativa em todos os canais. É porque realmente quem produz conteúdo faz sentido fazer essa solicitação, né? Quanto mais pessoas se inscreverem no canal, quanto mais pessoas curtirem, mais pessoas comentarem, mas o YouTube então entende que esse é relevante, esse conteúdo é relevante, e a gente acaba acabando sendo entregue para mais pessoas. Não sei se ficou legal, mas o YouTube entrega mais o nosso conteúdo. Bom, cara, é bem legal quando eu estou em ambientes e aí eu tenho a capacidade de analisar algumas coisas. Então, no vídeo de hoje, eu quero falar com você que deseja investir. Você que pretende começar efetivamente o mundo dos investimentos. E se você não pretende, caiu por gaiato aqui no norte do Paraná, a gente fala caiu de gaiato, né? Se você não sabe nem por que você está vendo esse vídeo, fique comigo até o final, que você vai entender qual a importância de você começar a investir. E começar a investir não é só já saindo como fazer. E no vídeo de hoje eu quero explicar exatamente o que acontece e como fazer. Eu não sei se você já teve essa impressão. Se você investe ou pretende investir, você já parou para pensar que às vezes a gente quer investir só quando sobrar muito dinheiro? Ou o pior cenário é as pessoas começarem a pensar que só vou investir quando eu tiver muito dinheiro. E se eu te falar que eu estava num ambiente semana retrasada com um curso, eu estou fazendo uma maratona de curso, eu gosto de imersão, eu gosto de estar em ambiente certo, com a informação correta, na intensidade correta, te faz grandes negócios. E então eu estava num evento, né, num curso, e muitos empresários estavam fazendo comigo. E eu comecei a perceber, cara, empresário assim, os caras faturavam de 30 milhões, 100 milhões, 150 milhões mês, sabe, 500 milhões mês. Então era um público, uns empresários mais elitizados, empresários que já têm um posicionamento de mercado, já têm uma consolidação nas suas atividades e um faturamento expressivo. E eu estava ali naquele meio, conduzindo o curso, e o palestrante conduzindo o curso. Cara, em algum momento o palestrante começa a falar sobre investimento. Confesso que eu tive que moer todo o meu ego. Por quê? Porque quando você está sentado na cadeira e você percebe que quem está conduzindo está dando informações muito rasas, e você tem a primeira coisa que o ser humano tem de, cara, se eu estivesse lá, eu falaria completamente diferente, não é assim, tá? Eu comecei a querer corrigir o cara, mesmo sentado, porque a gente quebra o nosso ego. Depois que eu quebrei meu ego, falei, não, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo, comecei a ter uma outra percepção. E eu comecei a perceber e entendi por que o palestrante está falando de forma tão básica. Porque para mim era básica, mas quando eu olhei em volta, eu vi todos os empresários, todos, grandes empresários, médios empresários que faturam. Cara, o cara que menos faturava era 30 milhões mês. Assim, não é qualquer um, concorda comigo? Me diz aí. E eles completamente perdidos sobre investimento. Eles não sabiam o que é investimento, não sabiam fazer. Luiz, como assim? Não sabia. Eu também fiquei surpreso. Porque, como eu estou no mercado financeiro, as minhas empresas estão no mercado financeiro, parece que ficou habitual para mim. Mas você não tem ideia quantas pessoas têm muito dinheiro e não investem. Você não tem ideia quantas pessoas têm muito faturamento e não sabem nem como rentabilizar esse faturamento. Não sabem nem como rentabilizar o próprio dinheiro. Pra você ter uma ideia, tinha uma moça na minha frente, ela tirou, tinha 10 mil dólares em espécie. Tirou assim, ó. Ah, eu não tenho reais, eu tenho só em dólar. Começou a tirar ali um bolo de dólares ali contando. Eu falei, caraca, dinheiro não falta. Por que que essas pessoas estavam nessa insegurança ou nesse... É como se fosse uma pessoa analfabeta sobre o mercado de investimento. Eu falei, caraca, e não é investimento em renda fixa, renda variável, criptomoeda, não. É investir. Ela não sabia. O pouco das pessoas que investiam estavam comprando consórcio. Entendeu? E eu não estou falando mal de consórcio, estou dizendo que naquele cenário, o consórcio. Então, ó, vem comigo. Por isso eu quero nesse vídeo dizer que esquece muito dinheiro. Esquece você achar que quando sobrar eu vou começar a investir. Porque eu vi empresários que estavam sobrando e não estavam investindo. E é nesse cenário que eu quero conversar com vocês. Bom, qual é o problema então, Luiz? O problema é que as pessoas não sabem exatamente onde estão. Quer começar a investir sem ter um plano claro. Quer começar a investir e aí com pensamentos ou comportamentos ruins. Então, eu vejo pessoas que não têm recurso
que não querem investir porque com a desculpa que não tem recurso. E eu tenho pessoas que têm muito dinheiro que não investem porque tem muito dinheiro. E aonde está o erro aqui? O erro está em um plano claro, conceitos, você entender. Então, no vídeo de hoje, eu quero deixar claro que a gente precisa ter, obviamente, uma mentalidade, um desejo de querer investir, e a gente precisa ter um plano. E aí a gente vê no YouTube e outros canais, principalmente no Instagram, as pessoas usando gatilhos emocionais para te convencer, seja na ambição ou seja na dor, para que você possa começar a investir. E a grande maioria das pessoas que começam a investir sem ter um plano claro, sem saber exatamente onde estão, para ou porque caiu num gatilho de dor ou de ambição, é onde as pessoas mais perdem dinheiro. Então, como é que eu quero dizer para vocês que é o melhor caminho para começar a investir? Para que a gente possa sair do ponto que nós estamos, e vamos colocar então que esse ponto que nós estamos é o ponto A, e chegar no ponto B, que é onde nós desejamos ir, então eu preciso saber onde estou e preciso saber para onde eu quero ir. Se eu não sei onde eu estou e não sei para onde eu quero ir, o que acontece? Perda de dinheiro, erros ou, no mínimo, uma área de conforto, uma acomodação para você não fazer nada. Porque quem tem pouco dinheiro está dizendo, eu não tenho muito dinheiro para investir. Quem tem muito dinheiro, já tem muito dinheiro para investir. E aí, qual o problema? O problema é que qualquer balanceada que der na sua vida, você está em uma situação difícil. Então, como eu quero trazer para vocês? Eu quero introduzir uma contabilidade no mundo dos investimentos para que você possa começar a investir. E a primeira coisa que a gente precisa saber é onde eu estou. Onde eu estou. E saber onde eu estou é que vai fazer toda a diferença. E onde eu estou é onde eu estou com as minhas finanças, onde eu estou com o meu dinheiro, o quanto efetivamente eu ganho, o quanto efetivamente eu gasto, quais são os meus controles. Quer ver uma coisa que eu achei bem ruim? O palestrante falava assim, você tem que ter um balanço pessoal. Cara, balanço pessoal? Não. Você precisa ter uma demonstração de resultado. Não sei se você conhece de contabilidade, mas existem duas principais demonstrações financeiras: balanço patrimonial e demonstração de resultado, que todas as empresas obrigatoriamente precisam ter. Só que o que essas demonstrações trazem? Informações sobre patrimônio, informações sobre dinheiro, sobre receita. E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu não vou falar sobre muito técnica, mas eu não iria para um balanço patrimonial. Então, toda vez que você vê um vídeo dizendo você precisa ter um balanço patrimonial, está errado se você está começando a investir. Se você está começando a investir, você precisa ter uma demonstração de resultado. Nos próximos vídeos eu quero trazer algo mais concreto para vocês, quero desenhar, mas agora é mais conceitual mesmo. Então, entende o seguinte: demonstração de resultado, uma demonstração obrigatória para as empresas que apresentam receita, menos despesa, menos custo e o lucro dessa empresa. Ó, receita, existe uma estrutura conceitual, tá? Mas eu estou resumindo mesmo. Receita menos custo, menos despesa é igual a lucro, tá? Vamos ficar nesse cenário. Por que eu acho que essa aqui faz mais sentido para quem começar uma jornada? Pausa. Quando a gente fala, e eu ouvi muita gente falando isso, tá? Você precisa ter um balanço patrimonial para que todo final de ano, para saber como você vai fazer mais dinheiro no próximo ano. O que é o patrimônio, tá? O que é o balanço patrimonial? É o conjunto de bens, direito menos obrigação. Então, o balanço patrimonial, ele vai apresentar informações sobre patrimônio. Mas nesse caso, para a gente começar a investir, eu não preciso olhar o meu patrimônio agora, porque eu não vou mexer nele. O que eu preciso saber é quanto eu ganho, quais são o custo que eu tenho para ganhar esse dinheiro, quais são as minhas despesas fixas e variáveis e qual é o meu lucro. Ou vou trazer para vocês numa linguagem mais simples. Qual é a minha remuneração, salário, autônomo, não sei. Quanto você faz dinheiro no mês? O quanto você tem de custo para fazer esse dinheiro, por exemplo, um autônomo, aí tem gasto de combustível, tem gasto com funcionário, tem ou qualquer ou com matéria-prima. Se você for um CLT, que tem um vínculo empregatício, então você tem o seu salário bruto menos o INSS, menos o imposto de renda retida na fonte. Então nós temos então o salário bruto menos o salário líquido. O autônomo tem o quanto ele faz dinheiro menos as despesas que ele tem, os custos para poder fazer aquele dinheiro. E aí vem o remuneração líquida, seja no CLT ou seja no autônomo, que aí é onde eu vou começar a pagar as minhas despesas pessoais,
aluguel, água, luz, telefone, internet, escola do filho, prestação de carro, prestação de moto, seguro disso, seguro daquilo, IPVA, IPTU, e aí vai uma camalhada de despesa que nós temos. Sim ou não? Muito bem. Então, eu tenho minha remuneração líquida. Então, meu editor já... eu cheguei até babar. Isso aí você pode tirar, viu, editor desgramado. Vamos voltar. Eu tenho aqui, então, a minha remuneração bruta. Se for um CLT, vamos colocar uma flechinha. CLT, salário bruto, menos INSS, menos imposto de renda se houver salário líquido. Se você for um autônomo, nós vamos colocar aqui valor de autônomo, menos despesas, menos custo que você gasta para poder ter esse autônomo. Então, o autônomo tem o quê? Custo de combustível, se ele presta serviço como manutenção, por exemplo, fio, alicate, martelo, prego, sei lá. Tudo que ele gasta para poder fazer o dinheiro acontecer. Fechou? Aí eu tenho minha remuneração líquida e aí eu começo a pagar as minhas despesas, que é tudo aquilo que a gente já falou no passado agora. E aí, quando eu tenho meu remuneração líquida menos todas as minhas despesas, é essa última linha que vai fazer a diferença. Essa minha remuneração efetivamente é o que me sobra para investir. E aí, qual é o X da questão? É que pode não estar sobrando nada, ou pode estar sobrando muito. Ou, o pior cenário, você nem sabe quanto sobra. E não saber quanto sobra, você não sabe o quanto você precisa economizar para poder investir. Então, antes de investir, nós vamos ter uma demonstração de resultado sobre a sua vida pessoal. Então, nós vamos ter a sua remuneração, menos o INSS, menos o imposto de renda, você vai pegar o salário líquido. Sabe o que é legal? Se você for CLT, é só você pegar seu olerite. Parece que eu estou fazendo uma coisa muito difícil. Não, bicho. É só você pegar o seu olerite. No olerite vai estar lá salário bruto, que é os proventos. Do lado direito vai estar os descontos. E vai estar lá remuneração líquida, ou salário líquido a receber, que é o que efetivamente vai ser depositado na sua conta. Então, isso aqui você já tem essa primeira parte. O autônomo não tem. O autônomo talvez vai ter que fazer esse cálculo. Depois que você tem esse líquido, aí nós vamos planilhar todas as nossas despesas fixas e variáveis. O que é uma despesa fixa? Aluguel. Todo mês eu tenho que pagar aluguel. O que é uma despesa variável? Sair para jantar com a esposa. É variável. Não é todo mês que eu faço, e não é toda semana, e não é todo mês, e não é todo dia, não é todo ano, sei lá. Então você tem que ter o que é de variável, para que eu possa encontrar minha remuneração líquida. E aqui essa remuneração líquida é o que sobrou para investir. Ponto. Para terminar. Aqui também não é o que sobra para investir. É o que sobra na tua conta. E aí nós vamos olhar primeiro nas suas despesas, ver se tem alguma coisa que a gente consegue enxugar, para que possa sobrar mais margem aqui de resultado líquido. Ao sobrar aqui, é o que sobrou para investir? É o que sobrou para investir. Só que o que sobrou para investir, não necessariamente eu vou investir 100%. Por quê? Porque, por exemplo, o que eu faço? É daqui que eu tiro a doação que eu faço para a igreja, o dízimo. É daqui que eu me pago primeiro. Por exemplo, eu quero comprar um tênis, eu quero comprar uma camisa nova, eu quero comprar um relógio novo, ou vou fazer uma viagem dos sonhos, eu tiro uma parte daqui para ir pagando essa viagem. Então aqui é o que sobra para que eu possa doar, me pagar primeiro e aí sim começar a investir. E aí investir aonde, Luiz? É aqui que vai começar o nosso jogo. É aqui que vai começar o nosso rolê. Por isso, inscreva no canal, dá um like, compartilhe que nos próximos vídeos eu vou dizer por onde nós vamos começar. Mas primeiro, nós vamos descobrir qual é o ponto A, aonde nós estamos. No próximo vídeo, nós vamos sonhar com o ponto B e depois criar um plano onde eu vou sair do plano A para o plano B. E eu vou te mostrar aonde você deve investir. Se esse vídeo foi bom para você, se inscreva no canal e até a próxima.